Olá, paz do Senhor Jesus para a tua vida. Quero novamente deixar uma mensagem para você em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, peço você, se você gostar da mensagem, inscreva no canal. Se possível, dá uma curtida, deixe o teu comentário, que é de grande importância para mim em nome de Jesus. É para mim saber que o meu trabalho tem chegado até você. E esse é o meu propósito. Que essa mensagem possa chegar aí no teu coração em nome de Jesus. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito comum em meio às pessoas religiosas. É buscar a Deus com motivações erradas. Muitas pessoas buscam a Deus nos dias de hoje com motivações erradas. E a maioria das vezes, a culpa não é da pessoa. Na maioria das vezes, a culpa são dos pregadores, dos líderes religiosos que têm motivado as pessoas a buscar a igreja, a estar na igreja, a participar da igreja com motivações erradas. Então nós vamos tratar desse assunto nessa pregação em nome de Jesus. E que essa pregação possa tocar no teu coração, é o que eu desejo. Que a pregação possa falar contigo aí, que está aí do outro lado da tela, ouvindo em nome de Jesus. Assista até no final. Deixa Deus falar no teu coração. Deixa o teu comentário. Deixa o teu joinha lá, porque é de grande importância para mim em nome de Jesus. O texto base que nós vamos estar lendo aqui está lá em João 6, 26, que nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que não me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Jesus deixa uma palavra aqui para aquelas pessoas que estavam ali após a multiplicação dos pães e dos peixes, que as pessoas estavam ali por interesses, as pessoas estavam buscando Jesus por algum interesse, e algum dos interesses era curiosidade de ver Jesus curando, alguns buscando uma cura física, alguns buscando ali um líder, um rei, porque ele estava sofrendo muita represária naquela época, estava sendo escravizado, os impostos estavam muito caros, Roma estava escravizando aquele povo, então ele estava buscando ali Jesus com uma motivação errada. E assim, nos dias de hoje, dentro das igrejas, tem muitas pessoas também que têm buscado a Cristo com motivações erradas. Esse texto que nós acabamos de ler, essas foram as tristes palavras que Jesus dirigiu a uma grande multidão que estava buscando com motivações erradas. Jesus estava afirmando, irmãos, que a multidão não estava buscando pelos sinais que ele estava fazendo, nos quais revelava a sua divindade. Jesus, ele teve aqui na terra, ele tinha um propósito, mas algumas pessoas daquela época estavam vendo outro propósito em Cristo, queria levantar ele como rei naquele momento, queria colocar ele como líder naquele momento, mas Jesus estava mostrando o propósito dele da divindade, de mostrar que ele veio aqui para salvar almas, de mostrar que ele veio aqui salvar a humanidade dentro do mundo espiritual. Então nós vamos entendermos e aprendemos através dessa pregação alguns perigos que nós corremos quando nós buscamos a Deus com motivações erradas. Existem alguns perigos no cristão. Perigos que corremos quando buscamos a Deus com motivações erradas. O primeiro perigo é de nos tornarmos um cristão interesseiro. Tornarmos um cristão interesseiro. Está lá em João 6,2, Evangelho de João 6,2, que nos diz assim, e a grande multidão o seguia, porque viu os seus sinais que operava sobre os enfermos.
Todos nós temos algo que precisamos de resolver. Todos nós temos uma busca pessoal. Mas nós temos que entender, quando nós falamos de Cristo, a nossa busca vai além dos nossos pedidos pessoais. Quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos do Cristo enviado, a nossa busca vai além disso, porque Cristo, ele esteve aqui na terra com um propósito. E ele concluiu esse propósito quando ele estava ali dependurado na cruz e virou e disse para Deus: Pai, está tudo consumado. O que é consumação? A obra que foi colocada na mão dele, ele cumpriu. Ele não desviou nem para a direita nem para a esquerda. Ele cumpriu a obra que foi ordenado a ele que fizesse aqui na terra. E nos tornarmos um cristão interesseiro é uma das coisas que as igrejas hoje têm feito com seus membros. É uma forma de pregação que as igrejas de hoje têm trazido para os seus membros, para trazer as pessoas para a igreja. É oferecido um monte de coisas dentro da igreja. E muitas coisas que às vezes estão sendo oferecidas dentro das igrejas são até coisas antibíblicas. Para que a pessoa se assente, para que as pessoas estejam ali, para que as pessoas cultuam ali, são oferecidas muitas coisas, até mesmo as coisas antibíblicas. Lá no versículo 23 nos fala: a grande multidão que estava buscando Jesus pelos alimentos era a mesma multidão do versículo 2, do versos 2 que nós acabamos de ler, que começou a buscar Jesus por causa dos sinais de milagre. Com certeza, irmãos, com certeza, Jesus tem prazer em curar, prosperar e suprir as nossas necessidades. Jesus tem esse prazer. Mas quando buscamos a Ele apenas por esses benefícios, estamos correndo o perigo de nos tornarmos como filhos rebeldes nas mãos do Senhor. O que o Senhor está nos ensinando nessa pregação? A partir do momento que eu busco Jesus, buscando simplesmente meu interesse, se eu sou um crente interesseiro, a partir do momento que eu não receber, eu vou colocar a culpa na igreja, eu vou colocar a culpa no pastor, eu vou achar que a minha fé está fraca, eu vou achar que Deus não está me dando aquilo que eu estou buscando, e automaticamente posso me tornar fraco e frio na fé. As pessoas se tornam fracas e frias na fé, dependendo da forma, a motivação que ela tem buscado a Deus. Fraco e frio na fé. Então esse é o primeiro perigo de nos tornarmos um cristão interesseiro. O segundo perigo de confundir a verdadeira missão de Jesus como um Salvador. Jesus, ele tinha uma missão aqui na terra, e a missão dele era para nos salvar, para salvar a humanidade do pecado, para tirar um pecado que existia sobre nós. Ele veio comprar esse pecado que estava sobre nós. No Evangelho de João 6, e vamos ler o 14 e o 15, nos fala assim, vendo, pois, aqueles homens que o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E no 15 fala: sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazer rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Quando o povo viu que Jesus fazia maravilhas e fazia prodígio, queria arrebatar, queria tomar ele ali e colocar ele como rei daquele povo, para resolver as questões pessoais, para resolver as lutas físicas que eles estavam passando. Mas Jesus, igual eu disse aqui, Jesus, ele tinha um propósito. Jesus, ele tinha um fundamento. E a Bíblia nos fala que nós temos que buscar primeiro o reino dos céus, que as outras coisas sim serão acrescentadas. Buscar o reino do céu é buscar a nossa novidade de vida através das Escrituras Sagradas. Buscar conhecer quem é Jesus, buscar conhecer qual que é o propósito de Jesus para nós, e buscarmos nós fortalecermos em Cristo. Lá em Atos 10, 38, nos diz que Jesus andou fazendo bem a todos, libertando os oprimidos, curando os enfermos. Mas a principal missão de Jesus é deixar a sua glória. A principal missão dele é morrer por nós,
em uma cruz. Jesus veio aqui na terra para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Ele tinha que concluir essa missão. Ele tinha que cumprir essa missão para nos comprar com preço de sangue. Hoje não precisamos mais sacrificarmos animais. Hoje não precisamos mais pagarmos indulgência. Hoje não precisamos mais nos mutilarmos, porque Jesus se fez por nós. Jesus foi escarnecido por nós. Ele morreu numa morte de cruz para a salvação da minha e da tua alma. Porque o Filho do Homem veio salvar os que tinham perdidos, que está lá em Mateus 18:11. Nós estávamos perdidos, nós não tínhamos mais direito à salvação. E Jesus veio para nos salvar. A multidão estava querendo fazer de Jesus o rei antes de recebê-lo como Salvador. Esse era o problema daquela multidão que estava ali após as multiplicações dos pães e dos peixes. Queria fazer dele rei e não como Salvador. E o papel dele era Salvador. Eles queriam alguém para resolver apenas suas necessidades físicas. Foi o que eu disse. A multidão queria fazer Jesus rei para resolver os problemas que eles estavam passando fisicamente. Então o grande perigo, o perigo de confundir a verdadeira missão de Jesus como Salvador. Jesus, ele tem um plano de salvação para nossas almas. Jesus, ele tem um plano para nós. Algo foi moldado, foi escrito por Deus lá no céu e colocou Jesus aí como a parte principal, a pessoa principal de resolvermos essa questão para nós, morrer por nós na cruz para resgatar a nossa alma perdida que nós éramos, e ele veio para resgatar as nossas almas, ele veio para nos salvar, ele veio para nos tirar, e nós éramos cativos, e ele veio para nos libertar. E o terceiro perigo, o perigo de rejeitar a principal mensagem que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer uma mensagem para nós. E nós temos o perigo de rejeitarmos essa mensagem. No Evangelho de João 6, e nós vamos ler o 66, nos diz assim, Evangelho de João 6, 66, vamos ler até o 68. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Tu tens a palavra da vida eterna. Só Jesus, irmãos, que tem a palavra da vida eterna. Só Jesus, o papel de Jesus aqui na terra foi para trazermos para nós um evangelho, para nós acreditarmos nele, para nós termos direito à salvação das nossas almas. Só tu tem a palavra da vida eterna. Jesus aproveitou a atitude errada daquela multidão em buscá-lo por motivações erradas e começou um sermão ensinando a eles que deviam trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem, vos dará, que está lá em João 6,27. Com o resultado do sermão, a grande multidão voltou para trás e não queria mais seguir Jesus. Infelizmente, eles não entenderam que a vida com Deus começa com renúncia. É muito fácil eu querer resolver as minhas questões espirituais sem renunciar. É muito fácil eu querer resolver as minhas questões com Deus, estar forte espiritualmente, sem renunciar. Nós somos seres viventes, estamos no mundo, estamos sujeitos aos pecados do mundo, estamos sujeitos às coisas negativas do mundo. A renúncia nos aproxima de Deus. A renúncia nos fortalece em Deus. A renúncia nos deixa mais próximo de Deus. Então é preciso, nós sabemos que nós precisamos de renunciarmos para nós termos direito. Nós temos direito a um propósito verdadeiro com Deus. Cristão que não renuncia é cristão que não está entendendo o evangelho do Senhor. A multidão, irmãos, estavam ali, multiplicaram os pães,
eles estavam ali comendo. Multiplicaram os peixes, eles estavam ali comendo. Faziam milagre, eles estavam ali acompanhando Jesus. Curavam cegos, curavam surdos, eles estavam ali. Curavam leprosos, eles estavam ali. Mas quando Jesus começou a se revelar que ele era o pão da vida, que não era para as pessoas brigar e buscar a comida que perecia, mas que era para buscar aquela comida que ficaria para sempre no coração dele, que são as verdadeiras palavras, que são o evangelho do Senhor, que são um conhecimento do evangelho. As pessoas voltaram para trás e não queriam mais seguir Jesus. E Jesus, virando para os 12, falou: quereis vós também ir junto com os outros? E Pedro levantou a voz e disse: para onde iremos nós, Senhor? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? E eu digo para você que está me ouvindo aí: para onde iremos nós, se só Jesus tem a palavra da vida eterna? Então não se deixa ser levado por falsas doutrinas. Não se deixa ser levado por ventos de doutrinas ou doutrinas negativas. Não se deixa ser levado por novidades religiosas que aparecem todos os dias aí. Todo dia estão inventando coisas diferentes, novidades diferentes para as pessoas cultuar. Mas deixa você ser levado pelo Espírito Santo, porque é Ele que vai te moldar. É Ele que vai te ensinar. Ele que vai te preparar para que você venha ter uma vida digna aqui sobre essa terra. E que a estrada que você escolheu para percorrer é uma estrada que vai ter um sentido, uma jornada que vai ter um sentido. Que no final dessa jornada você vai encontrar planos de salvação para a tua alma. Muitas pessoas estão perdidas. Muitas pessoas têm buscado a Deus por motivações erradas. Muitas pessoas têm estado na igreja com motivações erradas. Não estou falando que eu estou com a dor, com sofrimento, com enfermidade, que eu não posso colocar na mão de Deus o pedido da minha cura, não. Não é isso. Eu estou falando que nós temos que entender que se eu estou dentro de um ministério, dentro de uma igreja, dentro de um templo, eu tenho que saber qual que é o sentido, qual que é o verdadeiro sentido de eu estar ali. E o verdadeiro sentido é: Jesus veio para nos libertar, que nós éramos cativos. Jesus veio para nos libertar das mãos do inimigo. Jesus veio salvar a nossa alma. Jesus, ele veio aqui para nos mostrarmos que nós temos ainda direito de morarmos com ele no céu, e nós podemos ser salvos. Essa é a motivação verdadeira de Jesus para nós. E quando nós rejeitamos a principal mensagem de Jesus, que ele veio nos trazer, em meio caminho poderemos ser frustrados. Porque são oferecidos para nós várias coisas, e muitas coisas são oferecidas, e todos os dias são oferecidos. E chega um tempo que, se eu não conseguir aquilo que eu busco, se eu não alcançar aquilo que eu quero, as pessoas acabam rejeitando o Evangelho. As pessoas acabam rejeitando o ensinamento de Cristo. As pessoas acabam deixando de seguir a Cristo. E eu quero concluir essa mensagem. E eu quero fazê-la bem curtinha e bem breve, para que você possa meditar sobre ela em nome de Jesus. Eu quero concluir essa mensagem com os seguintes dizeres. Aquele dizer de Pedro, quando estava diante de Jesus, que diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Tu tem as palavras da vida eterna, que está lá em João 6, 68. João 6, 68. Só tu tem as palavras da vida eterna. Essa foi a resposta de Pedro, quando Jesus perguntou a ele se também queriam abandoná-lo. Como já afirmamos, Deus tem o prazer de nos abençoar, curar, libertar, realizar nossos sonhos. Mas precisamos entender que a nossa motivação, ou a nossa maior motivação, é buscar Jesus. É buscar Jesus. Deve ser a nossa primeira motivação, buscarmos Jesus. Buscarmos aquilo que foi feito por nós. Se nós fomos resgatados, buscarmos Ele como adorador. Nós temos que o adorar em espírito e em verdade. Nós temos que ser o adorador de Deus.
Nós temos que o adorar sempre. Essa é a maior motivação, porque algo grande já foi feito por nós. E nós não podemos perder o que foi feito por nós. Nós não podemos deixarmos outras motivações tomar posse do nosso coração que pertence a Deus. O que Deus fez por nós, irmãos, ninguém mais tem capacidade de fazer. Ele morreu na cruz, Jesus morreu na cruz por nós. Ele morreu na cruz, ele se doou na cruz por nós. E quando ele estava naquela cruz, dependurado naquela cruz, ele disse para Deus: Pai, está consumado. A obra que tu me destes, o plano que tu colocaste sobre as minhas mãos, está consumado. Vim cumprir o meu papel. E ele quer que nós venhamos também cumprir o nosso papel e nos tornarmos filho de Deus obediente e sabemos o sentido, saber a verdadeira motivação de nós estarmos dentro da igreja, sabemos a verdadeira motivação de nós buscarmos ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador das nossas almas. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar hoje em teu coração e espero que você venha entender o que Deus preparou para você hoje. Que Deus possa falar no teu profundo, no teu coração aí. E eu quero terminar com oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai. Pai, eu quero colocar essa vida sobre as tuas mãos, Deus. Esse ouvinte aí, Pai, que está ouvindo. Para que ele possa entender, meu Deus, a razão do Senhor ter vindo aqui na terra, Pai. A razão, meu Deus, do Senhor ter se colocado diante de nós, ó Deus. A razão de o Senhor ter sofrido por nós, ó Pai. A razão, ó Deus, do Senhor ter sujeitado, Pai, a morte de cruz, ó Deus. Que o Espírito Santo do Senhor, meu Deus, possa testificar essa vida, essa pessoa, esse ouvinte, ó Deus, para que possa entender, meu Deus, que o projeto já foi construído, que tudo já foi construído, ó Pai. Basta simplesmente nós caminharmos na tua direção, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdade e não existe outra vida a não ser no Senhor. Eu quero colocar esse ouvinte, essa pessoa que ouviu essa mensagem até no final sobre as tuas mãos. Abençoa essa pessoa, Pai. Abençoa a família dessa pessoa, Deus. Abençoa, meu Deus, os planos, os sonhos dessa pessoa, Deus. Que ela possa ser tocada pelo Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Jesus abençoa a sua vida, irmão. Jesus abençoa a tua casa e tua família. Mais uma mensagem para o teu coração. Eu deixo em nome de Jesus.